Muito bem, voltamos com o Minuto Bom Dia. Agora vamos falar para você de esporte. É por isso que eu estou recebendo aqui o meu querido amigo e colega Edson Castro. Muito boa tarde, Edson. Seja bem-vindo e vamos falar de esporte, né? Porque o fim de semana teve muita coisa que aconteceu aqui. Destaque aí para as equipes aqui da região do Alto Uruguai. Nossa Ipiranguinha, que completou 94 anos. Bom, mas isso a gente vai conversar ao longo do nosso bloco agora. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos telespectadores. Realmente, o final de semana foi recheado, né? Principalmente para quem está curtindo aí também o Campeonato Brasileiro da Série A, com o Grêmio, com o Internacional. Mas nós tivemos 2 jogos em casa, tanto do Atlântico quanto do Ipiranga, no final de semana. O Atlântico, uma vitória importantíssima sobre o Tubarão, embora algumas dificuldades aí na primeira etapa, depois conseguiu impor o seu ritmo de jogo. O Atlântico começou melhor a partida, sofreu um pouquinho no final do primeiro tempo, teve algumas dificuldades também no início do segundo, mas enfim, buscou uma vitória importantíssima diante do Tubarão, vitória que, aliás, devolve a vice-liderança ao Atlântico. Mais do que isso, o Atlântico tem a possibilidade de, por si só, poder ainda brigar pela liderança da primeira fase da Liga Nacional, uma vez que a CBF é a líder, tem mais pontuação, mas tem 2 jogos a mais do que a equipe do Atlântico. Então, se o Atlântico venceu esses 2 jogos de diferença, a CBF que viajou para disputar o Campeonato Mundial de Clubes, se o Atlântico vencer esses 2 jogos de diferença, pode sim brigar com a CBF pela liderança da primeira fase, o que é muito importante para os mata-matas. A partir das oitavas de final, o que acontece? Os times de melhor campanha vão decidindo em casa. Então, seria muito importante realmente para o Atlântico. São 5 jogos que faltam para o Atlântico, 6 no sábado, 1 contra o Tubarão que venceu, mais 5 partidas que tem pela frente. Seria importante o Atlântico, nessas 5 partidas, poder buscar inclusive a liderança. Mas se não buscar a liderança, pelo menos manter a vice-liderança, porque numa eventual confronto lá para frente, enfrentaria a CBF somente na final do Campeonato da Liga. Muito bem. Bom, então vamos acompanhar aí como é que foi esse jogo, que é o seguinte, hein, Castro? Fazia muito tempo que a gente não viu o Caldeirão do Galo meio vazio, né? O torcedor tá meio com o pé atrás, né? Aí. Pouca gente, mas com certeza agora com tinha jogo do Grêmio também, no horário. Com certeza. Vamos ver, mas com certeza com esse belíssimo resultado aí, que a gente vai ver os gols agora, o torcedor vai voltar ao ginásio. Vamos acompanhar. Te liga. Como há muito tempo não se via, o Caldeirão do Galo recebeu na noite deste sábado um público pequeno. Cerca de 100 pessoas assistiram a partida entre Atlântico e Tubarão pela Liga Nacional de Futsal. Um baixo público que é o resultado de mais um vice-campeonato da equipe do Atlântico nos últimos anos. Resultado que tem desconfiado o torcedor, que resolveu dessa vez não aparecer aqui. Mas dentro de quadra o time mostrou que, apesar do pouco tempo, já está recuperado e pronto para tentar novamente um título em uma grande competição. Ainda no primeiro tempo, Silva abriu o placar para o Atlântico. Na sequência, Selbach ampliou para os donos da casa. Antes ainda do fim do primeiro tempo acabar, Rodriguinho acabou descontando para os visitantes. E na volta do intervalo, um susto. Paquito deixou o jogo tudo igual, 2-2. Mas a noite era do Galo. Logo após, Marinho, na busca de tirar a bola, fez contra e voltou a deixar o Atlântico novamente na frente. Então a equipe de Erechim voltou a crescer em quadra e Café fez o 4º do Atlântico. Na busca de descontar, os catarinenses colocaram o seu goleiro linha, fator que não deu o resultado esperado, pois o time precisou cometer um pênalti para parar o artilheiro Keké, que cobrou e fez o 5º do Galo.
Ainda havia tempo para mais um gol. Seu Baque fechou o marcador com a goleada de 6-2 para o time do Galo. A gente tem a consciência que a gente fez uma boa Taça Brasil. Felizmente não vencemos, mas isso faz parte. Agora a gente tem que retomar como a gente retomou hoje, com uma grande vitória, 6-2, importante. E agora é descansar, cara, que a gente já tem jogo, daqui a 2, 3 dias a gente já está jogando de novo. Então vamos descansar aí para recuperar e conseguir esses pontos fora de casa também, para ver se a gente consegue alcançar as primeiras colocações. O Atlântico volta às quadras agora na terça-feira, onde enfrenta o Jaraguá, em Jaraguá do Sul, novamente pela Liga Nacional de Futsal. Muito bem, tá aí então. Bom, agora vamos falar então do Tricolor e do Colorado, como é que foram os dois principais times aqui do Rio Grande do Sul? Olha, uma grande, eu diria, não digo que é uma surpresa o Grêmio ganhar do Corinthians em São Paulo, porque a equipe do Grêmio realmente é uma das melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade. Agora, pela necessidade que o Corinthians tinha de ganhar esse jogo para se manter brigando por vaga na Libertadores, foi surpreendente. Realmente o Grêmio chega lá, impôs o seu ritmo de jogo, jogou melhor do que o Corinthians por vários momentos da partida, e com o gol do Everton, que está vivendo um momento mágico na sua carreira. O Everton, que muita gente dizia no início do ano que era o ano para ele se firmar, ou poderia até ser colocado em alguma negociação do Grêmio, porque o Everton era aquele jogador que nos últimos 2, 3 anos era promessa, mas nunca se firmava como tal. E esse ano realmente se firmou, aproveitou aí a saída do Pedro Rocha e outros jogadores que acabaram saindo do Grêmio, e o Everton se firmou. Na última semana foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, merecidamente, vamos dizer aqui merecidamente. O Everton realmente está jogando muita bola. Gol dele, o Grêmio ganhou 1-0. No sábado, enquanto o Grêmio ganhou, o Internacional jogou só no domingo, o Grêmio tirava a posição do Internacional na tabela de classificação. E aí no domingo acabou o Inter vencendo, né, e voltando. Aliás, o Inter não voltou para a terceira colocação. É importante, o Inter ganhou uma posição na rodada. Passa a ser vice-líder, porque o Flamengo acabou perdendo, né? Tomou um rodeão aí diante do Atlético Paranaense, 3-0 lá no Paraná. E o Inter assume a vice-liderança pela primeira vez na temporada. Muito bem. Bom, vamos agora continuar falando mais de esporte. Qual é o outro destaque que você traz pra gente aí? Olha, nós tivemos duas situações importantes entre a sexta-feira e o final de semana. Primeiro foi a convocação do Tite, né, Leandro? E aí a gente falava do Everton, do Grêmio, que foi convocado. Vale ressaltar que essa convocação da seleção brasileira, as seleções ao redor do mundo, é uma data FIFA, então as seleções ao redor do mundo também convocaram seus jogadores. Havia uma expectativa da convocação do Nico Lopes para a seleção do Uruguai, não se confirmou. Agora, pelo que vem jogando o Nico Lopes no Internacional, é muito provável que para frente o Uruguai vá chamar o jogador do Internacional. Outro jogador do Grêmio, o Everton, a gente já falou que foi convocado. Outro jogador do Grêmio que foi convocado foi o Kahneman, para a seleção da Argentina, que não vai ter Messi. Messi e mais alguns jogadores pediram uma folga e uma trégua na seleção da Argentina. É muito provável que mais para frente talvez eles revejam essa posição, mas nesse momento Messi e alguns outros jogadores não vão estar à disposição da seleção da Argentina. E o Kahneman do Grêmio foi convocado. Então o Grêmio tem 2 jogadores convocados nessa data FIFA. Outra coisa muito legal que aconteceu nessa convocação diz respeito à maior contratação do futebol brasileiro nos últimos meses, que foi o Guerreiro pelo Internacional. O Peru iria chamar o Guerreiro para essa data FIFA, e o próprio jogador pediu para não ser convocado para se ambientar melhor ao Internacional. Então foi assim um gesto do Guerreiro, realmente querendo retomar a sua carreira. Ele tem todo aquele imbróglio, né, envolvendo a punição dele na FIFA, e o Guerreiro querendo realmente retomar a carreira dele e estar à disposição da seleção do Peru nos próximos jogos. Então foi bacana pelo lado dele. E nós aqui tivemos o goleiro Careca do Atlântico convocado para a seleção brasileira de futsal. Foram 2 jogos no final de semana. O Brasil venceu a Argentina no desafio internacional e o Careca foi convocado. Vale lembrar que o Careca, antes de vir para o Atlântico, ele já vinha sendo convocado para a seleção brasileira, e agora pela primeira vez foi chamado também para defender as cores da amarelinha. Bom, vamos então ver agora, antes, como é que foi a convocação do técnico Tite
então pela seleção brasileira. Reportagem da Caliandra Alves Dias. Te liga. Em sua primeira lista de convocados após a Copa do Mundo, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira 24 jogadores para os amistosos de setembro, contra os Estados Unidos e El Salvador. Ambos os jogos serão realizados em solo norte-americano. A seleção brasileira enfrentará no dia 7 de setembro a equipe dos Estados Unidos às 9h05 da noite, horário de Brasília, em New Jersey. 4 dias depois, no dia 11 de setembro, os adversários serão os salvadorenhos, às 9h30 da noite, também horário de Brasília, em Washington. Eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que também vêm tendo e vêm merecendo nesse momento. A lista completa dos convocados você acompanha no site do jornal Bom Dia. Bom, meu querido Castro, agora você também lembrou que foi convocado o Careca para a Seleção Brasileira de Futsal. A gente também tem uma matéria para mostrar para você um pouquinho, então, das belas defesas desse atleta do Atlântico. Te liga. O goleiro do Atlântico, Careca, foi convocado para ser o camisa número 1 da Seleção Brasileira de Futsal na final do Sul-Americano entre Brasil e Argentina, campeões dos zonais Sul e Norte da competição. Os jogos serão realizados neste final de semana em Assunção, no Paraguai, e também envolverá as principais equipes de cada país e o Sub-19. O primeiro encontro será no sábado às 5h30 da tarde, entre as seleções de base. As equipes principais entram em quadra na sequência, a partir das 7h30 da noite. No domingo, a decisão também será às 7h30 da noite. A competição seguirá o esquema de pontos corridos, como o país que somar a maior pontuação na final das 4 partidas como campeão. Em caso de empate na tabela, as seleções principais irão disputar o título nos pênaltis, que ocorre ao final da segunda partida. A decisão do torneio estava marcada anteriormente para ocorrer na China. Porém, a Conmebol, idealizadora e organizadora do evento, remarcou a partida para Assunção. Muito bem, tá aí. Bom, vamos falando rapidamente, novamente, da seleção do Tite. Gostou da convocação do Tite? Acha que ele está começando bem essa caminhada para o Catar, Castro? Acho que sim. Ele convocou alguns jogadores que estão sendo destaque no Brasil, o Paquetá do Flamengo, Everton do Grêmio. Eu acho que ele quer ver novos nomes, né? Até porque ele sabe que alguns nomes que estavam na seleção brasileira na Rússia não vão estar na próxima Copa, principalmente ali a questão da defesa, né? Eu acho que começa bem. O Tite ele vai ter um bom tempo para trabalhar. Vai ter pela frente uma Copa América no próximo ano, que inclusive vai ser disputada no Brasil, e em que ele vai poder avaliar bastante o grupo. Agora tem uma outra situação envolvendo a Copa América também, que aí eu acho que o trabalho do Tite vai ter que ser um pouquinho acelerado nos próximos meses, que é a questão que o Brasil já há um bom tempo não conquista a Copa América, vai jogar em casa e talvez tenha um pouquinho de pressão sim para o Brasil voltar a ser campeão da Copa América. Mas eu acho que ele começa bem, ele começa trazendo alguns destaques nos clubes, mundo afora, inclusive os brasileiros. Acho que ele começa bem sim a convocação após a Copa da Rússia. Bom, e falando de futebol, vamos falar agora, o nosso querido Ipiranguinha aí completou 94 anos no último sábado com um empate com o São Borja, Castro. O que aconteceu com o time lá do Márcio Nunes? O Ipiranga, vale ressaltar, você falou em pouco público no Atlântico. Os 2 primeiros jogos do Ipiranga na Copa Vianney Carlet, decepcionante a questão de público, né? Mas se bem que público também, é uma coisa que nunca foi o forte do Ipiranga. Exatamente. Né? Mas enfim, um público muito abaixo da expectativa. Principalmente no sábado, que era um dia de festa, o dia justamente que o Ipiranga comemorava sua fundação, né? Lá em 1924, 94 anos de história do Ipiranga no sábado, saiu ganhando. Embora o início tenha sido um pouquinho mais equilibrado, o Ipiranga conseguiu buscar os seus 2 gols, abriu a vantagem de 2-0. No segundo tempo, no entanto, teve algumas dificuldades que não estavam previstas, né? O Márcio Nunes mexeu errado no time? Diminuiu um pouco o ritmo e o São Borja aproveitou isso. E eu acho que deu para ver que foi depois das alterações aí que o problema pro São Borja também a alteração funcionou. Claro, a gente tem que contar que o segundo gol do São Borja, né, foi um golaço. O cara chutou de fora da área. Me parece que o goleiro tinha alguém na frente dele, não conseguiu necessariamente ver de onde veio a bola e tal, mas acho que não digo que o Márcio mexeu errado, não vejo por aí.
Acho que as mudanças dele, dentro do que ele imaginava, ele trabalhou. Agora, tem uma outra situação que aconteceu no jogo de sábado, que foi o início do jogo. O Márcio, ele mexeu bastante na equipe em relação àquela equipe que estreou contra o Gaúcho. Por quê? Porque ele tinha alguns jogadores lesionados e ele queria ver outros atletas atuando. Tanto é que no final ele deixou bem claro, e eu acho que aí foi um recado para alguns jogadores que não foram bem. Ele deixou bem claro que a oportunidade está sendo dada, a oportunidade foi dada e os jogadores sabem que tem que aproveitar as oportunidades que tem dentro do Colosso da Lagoa. Eu acho que foi um recado para alguns jogadores que não foram bem e muito provavelmente na próxima partida, agora tem uma semana inteira aí de folga, depois enfrenta o Internacional fora de casa, ele deve voltar com força máxima. E inclusive o Faísca, que não jogou. Agora tem uma outra situação também, né, Leandro? Alguns jogadores estão renegociando seus contratos ainda. Então pode ser também que a gente tenha aí no decorrer dessa semana, ou talvez da próxima, algumas ausências justamente por jogadores que podem estar saindo do Colosso da Lagoa, o que não está bem definido ainda. Muito bem. Bom, a Caliandra foi acompanhar esse jogo juntamente com meu querido colega Fernando e a gente mostra para você então como foram os gols de Ipiranga e São Borja pela Copa Vianney Carlet. Te liga. A comemoração dos 94 anos do Ipiranga não foi da forma que os torcedores queriam. Isso porque o Canarinho empatou em 2-2 com o São Borja na segunda rodada da Copa Vianney Carlet. Dentro de campo, o jogo começou equilibrado e com o Ipiranga buscando armar jogadas de ataque. A rede balançou com esquilo. Após um cruzamento de William Ribeiro, o camisa 9 chutou e balançou as redes no Colosso. O placar ainda foi ampliado com Fidelis. No segundo tempo, o São Borja buscou o resultado e descontou com Eto, que se livrou da marcação e, sem chances de defesa para o Rodrigo, marcou o gol dos visitantes. E com um golaço, Shalom empatou para o São Borja. Empate às vezes é bom, às vezes é ruim, ainda mais em casa, quando a gente já estava com 2 gols à frente, né? Infelizmente acabamos tomando esses gols, mas não tem o que fazer, melhorar para não poder acontecer isso mais. O próximo desafio do Ipiranga será no próximo domingo, às 11 horas, quando a equipe erechinense enfrenta o Internacional no CT Morada dos Quero-Queros. Muito bem, tá aí então. Bom, você acha que pode fazer falta esse resultado, esses 2 pontos aí? Porque se tu comparar o time do Ipiranga, por mais que o do São Borja, não dá para fazer uma comparação. O Ipiranga está num patamar ainda acima de atletas, de qualidade, de serviço técnico e tal, né? Apesar das duas equipes passarem por momentos difíceis, o Ipiranga passava um momento difícil, mas é o seguinte, tu acha que pode fazer falta lá na frente pro Ipiranga, nessa chave que tem Internacional? Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro que a primeira fase é tranquila. O Ipiranga, a gente já tinha conversado aqui, né, Leandro? Eu acho que o Ipiranga não é favorito ao título da Copa Vianney Carlet, vai ter que provar isso ao longo da competição, mas ele é favorito a conquistar uma das vagas no grupo agora. Né? O Ipiranga é favorito, sim, nesse grupo. O que eu vejo é que o Ipiranga, eu acho, olhando de fora, né, a gente não está lá dentro do vestiário, vivendo o dia a dia do vestiário, mas eu acho que o Ipiranga ainda precisa esquecer um pouco do que aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série C, que viveu uma tensão muito grande, quase foi rebaixado, queira ou não, isso mexe muito com o psicológico dos jogadores, da comissão técnica, da própria diretoria. Então acho que vai levar aí umas 2, 3 rodadas para engrenar novamente, para buscar força novamente, estar bem psicologicamente. Tem alguns jogadores que estão vindo de lesão ainda. Eu acho que não. O que eu acho que daqui a um pouco o Ipiranga tem que pensar o Ipiranga quer ser líder do grupo nessa primeira fase. Aí sim, aí esses 2 pontos perdidos em casa podem fazer falta lá na frente. Agora tem uma outra coisa também, né? A gente não pode subestimar o time do São Borja, achando, o São Borja... Cara, o São Borja subiu para a 2ª divisão. O ano que vem eles vão estar disputando a 2ª divisão junto com o Ipiranga. A qualidade de time não é tão diferente assim. A gente pode dizer que o Ipiranga vive um momento melhor do que o São Borja por estar no Campeonato Brasileiro. Peraí, o Ipiranga quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então a diferença de time talvez não seja tão grande assim, e tem ainda esse aspecto psicológico que eu acho que o Ipiranga precisa recuperar. E vai ter que recuperar imediatamente, porque não tem muito tempo. A Copa Vianney Carlet, embora termine só lá no mês de novembro, é logo ali, né? Então o Ipiranga tem que buscar força sim, principalmente se quer brigar por esse título. Muito bem, são essas informações do esporte nessa segunda? Isso aí, voltamos amanhã. Muito bem.